tratamento diário para os casos de demência precoce e esquizofrenia sob o âmbito psicoterapêutico de Homero Robert Filho. Muitos estudiosos como Binet, Janet, o próprio Carl Gustav Jung, Eng Bleuer, repararam numa questão de negativismo da personalidade em Botard, o absamente da mente, uma queda no nível de percepção e apercepção da consciência. Então o que acontece? É muito comum nós observarmos e distinguirmos os casos de esquizofrenia ou demência precoce dos casos de mediunidade ostensiva e crises nervosas, neurastênicas de uma vivência difícil, de um convívio traumático. Nós vamos observar esse limiar para poder direcionar a terapêutica numa pegada mais espiritualista, num cuidado mais terapêutico e num cuidado que deve ser passado primeiramente pela psiquiatria, quando nós vemos a associação das palavras. Isso é algo muito peculiar. Há de se observar como o paciente ou o cliente está associando a sua verbalização. Se ele traz uma verborreia, que é uma verbalização vulgar, ou se ele traz uma assonância, uma consonância e assonância de pensamentos que tenham uma caracterização lógica e não uma caracterologia apenas pela sua fonética. Eu vou tentar citar um exemplo. João chegou ao mercado, olhou para um homem triste e falou: "Você gostaria de conhecer o bico da cegonha? A cegonha traz mulheres, as mulheres trazem filhos. Os filhos das mulheres são filhos também da cegonha. E a cegonha se alimenta de rã. Rã parece um hamster por ser pequeno. A cegonha é menor que o hamster, ou seria maior. Eu não sei, depende de onde a cegonha caiu quando foi abatida voando." Então isso é um discurso característico de quem tem certos sintomas de demência precoce, de esquizofrenia. São discursos onde não tem um nexo, tem apenas uma associação verbalística, uma verborreia, uma associação vulgar das palavras, porque o nível de consciência está baixo, o limiar da mente está em queda. Então não há uma concatenação, não há uma elitização, uma cultura erudita. Há apenas um ebotamento que diminui o nível do absamente, como nós falamos, o nível de dispersão e a percepção da consciência. Então, com isso, a verbalização é um pouco chula. Então, você observa bem casos em que o paciente começa a falar coisas sem um nexo, apenas pelo sentido fonético. O rei, Roma, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas isso é proferido por alguém que tem uma consciência e uma congruência na aquisição e conformação do pensamento. Quando você consegue estabelecer uma atividade lógica, o rato roeu a roupa do rei de Roma, você tem uma lucidez clara do seu nível de pensamento e não tem o que a psiquiatria francesa chamou do absamente, da mente em queda de nível energético da consciência. Agora, se falássemos, o rato roeu, a roupa caiu, Roma fluiu e tudo pariu. Então nós vimos assim uma descontinuidade da construção do pensamento lógico comum em quem tem estagiando a demência precoce, que é os níveis mais paranoicos, muitas vezes, da esquizofrenia, a esquizofrenia paranoide, a esquizofrenia paranoica. Eu estou vendo e ouvindo aquilo que me persegue e me sistematiza, porque eu tenho medo
que alguma coisa venha roer a minha camisa. Então veja que são pensamentos desconexos, são frases soltas. O absamento da mente, a mente em queda de padrão energético, faz que o nível do significante, da significação do inconsciente perca o sentido. Então o diálogo é peremptório, o diálogo é vulgo, o diálogo é no nível de absamento, no nível de energia mental em queda inferior. Então isso é um ponto que você deve observar com seu familiar. Quando há pobreza muito grande de algo, uma coisa que deriva ou beira ao primitivismo, a um primitivismo arcaico, não o primitivismo que nós vemos nos aborígenes, nos indígenas, que falam do rei sol, da rainha lua, que tem um significante para a simbologia. Na demência precoce se perde a simbologia no seu sentido lato, na consciência e na mente. Então esse absamento, esse nível energético, queda. Então há uma descontinuidade, por isso demência precoce. Então isso precisa de um tratamento primeiramente farmacoquímico e depois na terapia deixar o paciente falar livremente, esgotar a sua verborreia, esgotar a verbalização enfermiça, até que o nível absamento de energia quede e ele tenha um nível de estabilidade da ansiedade. Esse processo é contínuo. A terapia com uma demência precoce é longa, lenta e duradoura e não pode ser realizada apenas em breves ensaios. Tem que ter uma persistência, tanto nos psicofarmacos, na alimentação, no repouso, mas principalmente num terapeuta que entenda a particularidade dessa questão, que é se colocar no lugar daquele que perdeu o nexo dos sentidos e ter uma empatia ao ponto de não julgá-lo por louco, por demente em seu termo pejorativo, mas alguém que teve o absamento, que caiu o nível de energia mental e precisa de apoio, de amparo, num sentido beirando a maternagem ou o holding, que é o acolhimento daquela pessoa que seu nível mental não se assemelha a uma criança, veja diferente, mas a um ser com embotamento primitivo. Porque a criança muitas vezes tem uma clareza de ideia que até surpreende os adultos, mas o demente precoce, o esquizofrênico, a sua clareza de ideias é obscura, por isso ele tem um negativismo, não se sentindo compreendido, vem o mau humor, a irritabilidade, que se uma pessoa deixou cair uma folha, para ela já é um ataque verbal, um ato impuro, que vem então a expurgação da palavra. Vamos continuar com esse estudo da demência precoce e do tratamento psicoterapêutico. Nosso tempo é ligeiro, é breve, mas é feito, gratuito, de coração. Homero psicanalista, um ósculo de luz e psicoterapeuta, um ósculo de luz no seu coração.